E aí, leitores, tudo bem com vocês? Cadu Literário trazendo mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre livro de suspense. Na verdade, não é um só não, vou falar sobre dois livros que são esses aqui, ó. Jardim das Borboletas e Rosas de Maio, da autora Dot Hudson, uma leitura incrível, mas o objetivo do vídeo não é simplesmente fazer uma review, uma resenha. Eu vou fazer uma espécie de comparativo, analisando alguns pontos principais aqui da leitura para poder a gente tentar chegar ali à conclusão de qual das duas leituras foi a mais impactante, foi a mais bacana, a mais interessante. E claro, isso vai ser apenas a minha opinião, eu não estou aqui com a palavra definitiva de qual dos dois livros é o melhor, mas é bacana para a gente fazer esse papo e também vocês deixarem a opinião de vocês aí, caso você já tenha lido esse livro. E uma coisa que eu preciso avisar muito aqui: esse vídeo vai ter spoilers, certo? É impossível fazer esse tipo de vídeo sem dar uns spoilers. E além disso, para quem ainda não conhece, essa história tem muitos temas sensíveis, que envolve coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, mas eu vou deixar o textinho para vocês entenderem do que eu estou falando. E vou dar uma contextualizada rápida, tanto para quem já leu, quanto para quem não leu ainda. Então, vamos começar falando sobre Jardim das Borboletas. Então, o Jardim das Borboletas é um livro que narra a história na verdade, de uma protagonista que é sequestrada por um psicopata, um serial killer conhecido como Jardineiro, certo? Ele tem várias vítimas, onde ele mantém num local secreto na mansão dele. Ele é muito rico, ele é milionário mesmo, tanto que ele faz filantropia, né? Ou seja, na verdade, no mundo real, vamos dizer assim, ninguém sabe o que é que ele faz, ele é bem visto por todo mundo, pelas caridades e tudo mais, aquele perfil típico de um psicopata, né? E além disso, esse serial killer, ele tem aquela ideia doentia de todas as vítimas que ele sequestra são meninas novas, certo? Na faixa ali dos 16 anos, porque quando elas atingem os 21 anos, ele simplesmente pega essas meninas e, ó, acaba com a vida delas. E além disso, cara, o que ele faz depois com essas meninas, cara, é muito bizarro, tá? Mas voltando aqui para a trama central, até para poder explicar o nome do livro, que é O Jardim das Borboletas. Então, o serial killer, ele é conhecido como jardineiro, e além disso, ele também sequestra as meninas e faz uma tatuagem nas costas de cada uma com asas de borboleta, né? E cada uma tem o nome da borboleta que ele fez a tatuagem ali, certo? Então ele também tem toda essa tara, todo esse fetiche com a questão das borboletas, de se autodenominar o jardineiro, tanto que naquele lugar secreto que ele tem na mansão, é um lugar muito grande, enorme, um jardim muito bonito mesmo, tem até uma pequena cachoeira, tem a vegetação, tem um lugar bastante espaçoso que, com o tempo, aquelas meninas que estão mais, vamos dizer, entre aspas, habituadas, elas acabam, de certa forma, até se divertindo ali. E analisando isso, na verdade, isso é uma forma de elas se distraírem daquele terror que elas estão vivendo, porque elas sabem o que é que vão acontecer com elas ali quando chegarem aos 21 anos, mas imagine, a menina ela é sequestrada aos 16, e aí elas têm que viver por todos aqueles anos sofrendo coisas horríveis, certo? Porque elas sofrem todo tipo de abuso que você imaginar, até chegar àquela idade fatídica onde elas vão perder a vida. Então, imagine como é que não fica a cabeça dessas meninas. Aí, de alguma forma, elas tentam essa distração para poder combater aquele terror que elas estão vivendo, porque não tem como sair dali. Ninguém sabe que elas estão ali sofrendo como prisioneiras, como escravas, vamos dizer assim. Então, é uma forma de elas desviarem aquele pensamento de que vão morrer, de que vão morrer, de que vão sofrer os abusos e tudo mais, certo? Então, a gente também tem um ponto de vista da protagonista, que é a Maia. Esse não é o nome verdadeiro dela, o nome a gente só descobre lá pelo final do livro. E o livro em si, ele começa com a narrativa da própria protagonista, que, no caso, ela tá dando o depoimento dela na polícia, porque a história começa depois que o serial killer ele já foi descoberto, as meninas já foram salvas, já foram libertadas, e a gente parte desse ponto de vista dela. Ela tá na delegacia, de frente com dois investigadores, e ela tá dando todo o depoimento dela. Só que a Maia, ela é uma personagem muito suspeita, cara. Ela não é aquele tipo de menina boazinha que sofreu. Claro, ela sofreu e muito, mas na medida que o livro vai avançando, você percebe que quanto mais ela fala, mais ela tem para esconder. E é isso que a gente descobre lá no final. A Maia é uma personagem muito interessante porque ela é muito jovem, mas ela é uma personagem que foi escrita para ser uma menina muito, muito forte, né? Porque ela sofreu as mesmas coisas que as outras meninas lá naquele cativeiro, cara. Acho que ela nunca perdeu aquela esperança de sair dali. Tanto que
a tática que ela utilizava para os momentos de terror, os momentos de abuso, né, se é que vocês sabem do que eu estou falando, quando ela ia ser abusada, ela meio que apagava a mente dela recitando trechos do livro de Edgar Allan Poe, que curiosamente é um grande escritor aí de livros de terror, de histórias de terror, e terror é o que ela sempre vivia ali, mas era isso que de certa forma fazia, ajudava, entre aspas, né, a ela a lidar com aquela situação que ela estava passando. E uma outra característica também dessa história é que, apesar de a gente ter um serial killer, né, que é o jardineiro ele tinha dois filhos, e um desses filhos, que é o Avery, se eu não me engano, é o Avery, ele era muito pior que o pai. O pai fazia coisas horríveis, mas sempre que esse cara chegava lá nessa mansão para poder abusar das meninas, ele ia muito além. Ele fazia todo tipo de violência psicológica, violência física, tratava as meninas que nem um lixo mesmo. Então, esse é o tipo de história que você vê que sempre tem como piorar, porque elas estão ali presas, estão diante daquele serial killer, mas sempre vai ter um cara que faz muitas coisas piores, como se o que as meninas já estão passando ali não bastasse, né? Depois de tudo, as meninas elas conseguem escapar, certo? Tem todo um acontecimento ali, como eu já comentei. Vou falar alguns spoilers aqui agora, por exemplo, esse Avery, ele morre, certo? Ali perto do final do livro, e tem algumas meninas que infelizmente morrem também, além da forma que eu já comentei aqui, como elas atingem os 21 anos, então o jardineiro ele acaba com elas, certo? E depois coloca dentro de uma espécie de cristal, um painel assim que elas ficam cristalizadas pelo resto da vida, mas tem outras que morrem de forma trágica também, como por exemplo uma das meninas que cai de uma árvore e aí ela quebra o, sabe? Enfim, coisas que não dá para falar aqui que fica meio complicado, mas continuando, então a Maya, ela consegue escapar, é uma das sobreviventes, tem outras sobreviventes também, e o jardineiro, ele também tem um final bem bizarro, porque ele acaba se queimando, né, porque aquele local onde elas estão aprisionadas tem todo um acontecimento que pega fogo e tudo mais, e aí ele se queima de uma forma horrível, e isso é algo que a gente vai ver lá na frente no livro Rosa de Maio, que já já eu vou falar, mas assim... esse livro, até pelo fato de ser o primeiro, pelo menos essa é a sensação que eu tenho, é que geralmente o primeiro livro de uma trilogia ou de uma duologia sempre acaba sendo o melhor. Claro que no segundo livro a gente também encontra coisas muito boas, até porque é a continuação, né? Quando se trata de uma história que tem continuação, a gente fica querendo ler mais e mais e mais. Quando é uma história que tem um universo muito grande, então a gente fica naquela expectativa de que esse universo vai ser mais explorado, né? Ele vai ser mais explorado e a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais tanto daquele universo quanto dos personagens. E é o que, de certa forma, acaba acontecendo nesse universo, que é o universo do True Crime, certo? Envolvendo serial killers. E no final, a protagonista, ela revela até os objetivos dela dentro daquele lugar que ela foi sequestrada, porque tem a ver com uma pessoa da família dela e tudo mais, e tem toda essa trama. No geral, eu gostei bastante dessa leitura, tanto que depois que eu descobri que tinha um outro livro, eu fiquei muito ansioso para ler o próximo, eu tinha outras leituras na época, esperei, então quando eu peguei, eu simplesmente devorei. Agora, assim, falando sobre o segundo livro, que é Rosas de Maio, então ele tem uma continuação praticamente que direta de Jardim das Borboletas, porque ele se passa alguns meses depois do ocorrido, né, depois que descobrem lá o cativeiro das meninas e libertam elas, e a gente também ainda continua vendo ali a Maya, né, que se chama Inara, e ela tá meio que se recuperando dos traumas de todo o ocorrido, e ela ainda tem que lidar com o fato de que a mídia tá caindo em cima dessas sobreviventes igual urubu na carniça. E uma coisa interessante é que nesse segundo livro aqui mostra também um pouco da vida de algumas das sobreviventes, né, que estão sofrendo bastante com essa pressão da mídia e até com a pressão de familiares, porque uma das sobreviventes, por exemplo, ela se sente muito mal com o tratamento que ela está recebendo dos pais e aquela coisa que elas passaram ali naquele lugar foi tão horrível, foi tão forte que elas ainda não conseguem nem usar o nome verdadeiro, elas usam o nome que elas tinham lá, que, como eu falei, elas recebem o nome de uma borboleta quando eram sequestradas ali pelo jardineiro, certo? Mas nesse caso, a trama central não é em cima da Maya, da Inara, certo? Apesar de ela ter um papel bem importante, mas aqui a gente é apresentado a uma nova protagonista que é a Priya Saravati, o nome dela, eu acho que deve ser indiano, certo? E a Priya, ela teve a irmã dela assassinada por um serial killer, um outro serial killer, que ele tem aquela psicose dele de assassinar meninas na primavera, e aí quando ele assassina é de forma horrível, geralmente ele faz isso aqui nas meninas, certo?
e ele coloca flores em cima das vítimas, além do fato de que algumas vítimas ele também faz outro tipo de violência, que é aquela violência, enfim, vocês sabem do que eu estou falando, beleza? E esse serial killer, ele já está dando indícios de que a próxima vítima dele, ele vai dando indícios durante o decorrer da história, que a próxima vítima dele é essa menina, a Priya, que teve a irmã assassinada por ele, certo? E eu queria fazer uma comparação aqui agora, um paralelo das duas protagonistas, que é a Priya e a outra personagem, a Maya, do primeiro livro, porque elas têm uma peculiaridade bastante interessante e são coisas que ajudam o personagem a se tornar algo mais profundo, dá profundidade ao personagem. Por exemplo, a Maya, ela tinha aquela questão de quando ela ia sofrer os abusos, para poder ajudar, de certa forma, a lidar com aquele momento obscuro, com aquele momento de terror, ela lia para ela mesma aqueles trechos do livro de Edgar Allan Poe, certo? E ela também tinha um objetivo ali dentro, como eu já falei, tá? Ela não estava ali à toa, ela tinha um objetivo. E no caso aqui da Priya, tem uma peculiaridade sobre ela, que ela é uma menina muito traumatizada pelo que aconteceu com a irmã, certo? Que foi assassinada e tal. E ela sofre muito com isso e ela não acha justo ela não sofrer pelo que aconteceu com a irmã. Então o que é que ela faz? Ela se entope de aquele biscoito, cara, o biscoito recheado, ela se entope de Oreo. Ela se entope daquilo até a barriga dela doer mesmo. E ela faz isso porque na cabeça dela ela precisa sofrer, porque o que ela está sofrendo não é o suficiente para demonstrar o quanto ela está mal por ter perdido a irmã. Olha como está a cabeça dessa menina. Olha o peso que o trauma fez com a cabeça dessa menina, cara. Então a gente vê alguns momentos ela fazer isso. E ela é uma menina muito isolada, ela é uma menina que pelo trauma ela não consegue sair muito, ela tem aulas em casa e tudo mais. E um outro destaque que eu queria dar para o segundo livro, Rosas de Maio, é justamente a mãe da Priya, que, cara, que mulher bem escrita, que personagem poderoso, velho. É o tipo de personagem que não suporta lidar com gente idiota, que em duas palavras ela destrói qualquer um, certo? Se ela tá com alguém ali, ela percebe que essa pessoa é uma pessoa imbecil, ela com poucas palavras ela coloca aquela pessoa no chão, ela não come reggae de ninguém não, velho. E além disso ela tem um negócio muito forte com a filha. Eu gosto da interação dela. Ela tem uma personalidade muito forte. Mas, voltando aqui, então a trama gira em torno desse serial killer que tem a Priya, né, a protagonista desse livro, como a próxima vítima. E um outro detalhe interessante, a Priya, ela tem um relacionamento, vamos dizer assim, uma espécie de relacionamento de pai e filha com um dos investigadores que aparece no primeiro livro. Eu não lembro se é o Edson, e tem um outro também que eu não estou lembrado agora, mas um dos dois eles mantêm contato porque ele protege ela, certo? E ele faz de tudo para que ela não seja a próxima vítima, até pelo fato de que a irmã dele também desapareceu. Ele perdeu a irmã quando ele era novo. E acredita-se que a irmã, ela tá morta e provavelmente foi morta por um serial killer também. Então ele, como investigador, ele faz de tudo para que ele não tenha que presenciar isso de novo, que aconteceu com a irmã dele no passado, e ele transfere isso, de certa forma, essa proteção, para a Priya, certo? Então ele está sempre em contato com ela, ele quer que ela mantenha ele informado se teve alguma coisa, alguma ameaça, se teve algum indício de que o serial killer está se aproximando dela, e ele ajuda ela bastante também em forma de apoio, eles se falam ao telefone, então ele tem meio que aquela figura paterna. E essa interação também é uma das coisas interessantes desse livro aqui, tá? Agora, falando sobre o desfecho da história, né, falando sobre a resolução, isso aqui para mim tem um certo ponto negativo, porque qual foi a ideia que a Priya e a mãe tiveram ali para poder acabar com o serial killer? Elas simplesmente, em off ali, sem contar com os dois investigadores, tiveram a ideia de armar uma armadilha, uma espécie de armadilha para poder encontrar o serial killer pessoalmente e acabar com a vida dele, cara. Então, assim, qual é a mãe que vai concordar com isso? Me diga aí. A mãe tá lá, vê a filha traumatizada, que tá prestes a ser perseguida ali, encontrada e possivelmente morta por um serial killer que já tinha matado uma outra filha dela antes, e aí concorda com uma ideia dessa. E, cara, a cena, enfim, um desfecho de como o serial killer ele é morto, cara, foi bem pesado, foi um negócio bem brutal. Teve até um simbolismo na quantidade de que a Priya deu no serial killer, mas, assim, eu não concordaria com isso de jeito nenhum. Eu não consigo ver isso acontecendo no mundo real, cara. Imagina só. Pode acontecer? Pode. Tem ser humano para tudo, mas
Eu não concordei com essa parte não, mas fora isso, foi uma leitura bem interessante e trazendo aqui a minha conclusão, eu fico com o primeiro livro. Gostei muito dessa primeira leitura. A segunda eu gostei bastante também, tanto que eu devorei, cara, porque a gente tem que analisar um outro detalhe. A escrita da autora, ela é muito boa. É uma escrita fluida, não é aquele tipo de leitura densa, vamos dizer assim. As coisas fluem de um jeito muito rápido, então sem você perceber você já está ali na metade, quando sem você perceber você já está ali no final e acabou o livro, aí você fica com vontade de querer ler mais. Então eu gostei mais do primeiro, certo? E o segundo eu também indico se você quiser continuar a história, tá? Aí tem o terceiro que é As Crianças daquele Verão, que eu não li ainda e, claro, quando eu ler eu vou trazer aqui para vocês a review, mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Agora eu vou deixar para vocês aí a missão de me dizer qual a melhor leitura para você que já leu aí O Jardim das Borboletas e Rosas de Maio. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí, porque eu vou estar trazendo mais, tanto sobre livros de suspense, livros de fantasia, e também vou trazer conteúdo sobre livros clássicos e a jornada de escrita do meu primeiro livro. Então, a gente se vê lá, beleza? Tchau!